o título é Conselhos. Conselhos. E é alusivo aqui a Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 38. Agora vos digo, dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Esse capítulo 5, eu acho que é o mesmo da semana passada. Capítulo 16, semana passada. Então, é aquele negócio de os apóstolos lá fazer cura na frente do templo e tal. Aí depois, isso aqui vem mais lá na frente, que o chefe lá do Sinédrio fala, vamos abater os caras, vamos. Eles não fizeram lá uma reunião, aí vem um tal de, como é que é o nome do cara? Eu não lembro agora. Que vem e fala, olha só, para que a gente vai entrar nessa violência? Se eles forem, se a doutrina deles forem de Deus, vai prosperar. Agora, se não for do homem, aquilo vai minguar. E aí, fechou esse pacote até ali, né? Então, vou repetir aqui. Agora vos digo, dai de mãos a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Na Bíblia que eu li lá, não está bem com essas palavras, mas o conceito é mais ou menos esse. Então vamos aqui ao apontamento aqui do Miramês, alusivo a esse versículo. Não vos preocupeis, de certa forma, com a conduta alheia, pois somente o que é bom ficará de pé. Dar conselhos esmo, à toa, sem certeza, é desconhecer os direitos dos outros. Cada pessoa vive em uma dimensão de vida, com seres e coisas diferentes da sua. Cada pessoa vive... Cadê agora? Deixa eu perguntar isso. Cada pessoa vive em uma dimensão de vida, com seres e coisas diferentes da sua. Todo conselho irreverente, quer dizer, indelicado, é o mais necessitado, pois fechou os olhos em relação a si mesmo. Sai do vosso mundo e procurai intrometer-vos na vida alheia. E o resultado disso será ódio, que distancia as criaturas e, nesse caso, retarda o perdão. Isso aqui é interessante, ainda mais isso acontece muito com pai e mãe referente aos filhos. Eles querem, na violência, mudar a consciência da criança ou do filho. De repente, não é nem criança, já é adulto, mas quer impor o ponto de vista, achando que o certo que eu acho para mim é o certo para o filho, para a pessoa. E não é. Cada um tem sua consciência, cada um tem sua dimensão, como ele coloca aqui. De repente, o que eu acho que é de bom para mim, não é de bom para ele ou para ela. E cada um tem o teu ponto de vista, cada um tem o teu arquivo mental que não está construído nessa encarnação, está construído na vida dela toda pregressa. Então, muitas encarnações. E ela formulou ali com o que pegou dessa encarnação e com as outras, conteúdos que é diferente do pai e da mãe. Eles podem ter traços biológicos, até traços psicológicos, mas não são a mesma pessoa, não pensam da mesma forma, não querem as mesmas coisas. Somos individuais, né? É uma singularidade. Temos até perfis parecidos, mas não somos iguais. Se alguém está na posição de sempre ser solicitado e dar conselhos, que seja precavido com o que vai falar, que meça as palavras de modo que a brandura envolva todos os assuntos e, se possível, que prepare o ouvinte para que ele mesmo se inspire na solução que lhe seja mais agradável. O mundo de uma alma e suas necessidades é mais conhecido por ela mesma
E para conhecê-la mais ou menos é indispensável que se viva com ela muito tempo e que se tenha um dom de análise muito profundo. A melhor fonte de conselhos são os livros, e principalmente os que são organizados, objetivando a educação das criaturas, porquanto o leitor não encontra imposição e, além disso, seleciona na leitura, consciente e inconscientemente, o de que mais necessita, sem discussão e sem revolta, caso não aceite nada do convite feito em silêncio, não há quem o julgue por sua atitude. Se insistirdes em aconselhar, ouve esta advertência: quem aconselha deve estar muito seguro de sua opinião, pois em muitos casos o ouvinte é quem está com a razão. É certo que os livros representam um turbilhão de conselhos, selecionados por um turbilhão de problemas. No entanto, não aparece frente a frente o conselheiro. Ele expõe uma coleção de opiniões para que o necessitado escolha aquilo que mais lhe convém. Não estamos indo para nenhum extremo. Há pessoas cuja sensatez no falar e bom senso nas atitudes nos indicam caminhos excelentes. Todavia a raridade desses homens é tamanha que parece não existirem. A nossa preocupação maior deve ser com relação aos nossos atos diante dos outros. Fazer sempre uma autoanálise, rabiscando em uma agenda o que deve ser suprimido ou cortado nas nossas atitudes e não deixar para depois o que se pode fazer hoje. Então, a gente tem que entender, nessa hora de dar conselhos, de opinar, de falar, que aquele que está pedindo um conselho, na verdade, é uma pessoa que está em conflito. Ela está em conflito com as crenças que ela tem, com o mundo externo que ela está vivenciando. A coisa não está batendo. Porque as crenças que ela tem levam ela para um direcionamento. E as atitudes que ela tem que tomar mediante o externo leva em contramão ao que ela segue. Então ela tem que passar a criar coisas subversivas, contrárias ao que ela crê. Ela passa a mentir, e aí na mentira ela entra em frequência baixa, e frequência baixa materializa coisas ruins ali na frente. Ela começa a se prostituir, a se corromper e entra em choque. Então o próximo passo é pedir conselho. E aí a gente tem que entender que ela está se negando. Ela é a criadora da vida dela. Mas ela tem um poder criativo tão grande, que em cima das crenças dela, ela cria um bloqueio de construção que ela não consegue fazer nada positivo para a vida dela, porque ela criou um bloqueio em cima das crenças limitantes. A gente vai ler a Bíblia, vai ler os livros sagrados, e aquilo vão trazer conceitos que a gente adotou assim a toque de caixa, botou para dentro, mas não refletiu, não trabalhou aquilo. Isso aqui é plausível, isso aqui é aceitável, isso aqui, qual é o próximo passo ali para eu ser feliz? Porque o nosso objetivo tem que ser sempre ser feliz. Eu não tenho que me depreciar porque é da vida do meu filho, da minha mulher, do meu vizinho. Eu não tenho que me meter na vida de ninguém. Eu tenho que ser feliz e toda hora avaliar isso. Isso me leva à felicidade, me intrometer aqui, a criar discussões, a criar isso. Para que eu vou me meter? Para que eu vou dar esse passo? Eu amo meu filho. Eu que tenho que construir a vida bela do meu filho? Não, é ele. Ele veio aqui para vivenciar nesse grupo, nessa egrégora, pela a consciência maior.
Então, quer dizer, há todo um motivo, há toda uma necessidade de estar aqui no meio, mas eu tenho que viver a minha vida. Eu vivendo a minha vida, eu vou ser um bom exemplo para ele. Agora, eu me meter na vida dele, querer impor a minha vontade na vida dele, vai ter agressão. O dever do pai, principalmente no caso, é dar orientação. Dar orientação, dar as explicações. Agora, o caractere moral já vem de berço de cada criatura, porque quantos pais e mães errôneos aí que eu já vi, e os filhos, aquele exemplo. E já vi muito pai exemplar, muita mãe exemplar, e filhos ser vamos dizer assim, insubordinado. Então, quer dizer, cada um, como foi dito aí, tem o seu momento, né? Tem a sua educação já de berço e não tem nada que moldar aqui. Agora, tem muitos que tem que, além de moldar, tem que ter uma forçação de barra, senão se perde. Eu agradeço até por ter muitos filhos, porque foi muitas experiências de aprendizado. Eu, aqui dentro da Casa Espírita, em muitos relacionamentos sociais, familiares, eu tive apontamentos que não, com meu filho eu não deixo fazer isso, eu não deixo fazer aquilo. A tua mãe mesmo falava, meus filhos não vão botar tatuagem, meus filhos não vão fazer isso. Eu falei, dona Elizabeth, eu deixo eles fazerem o que eles querem. Eu só digo que eu não aceito, eu não concordo com isso. Mas eles fazem a vontade deles. Não, mas Carla, aí desculpa, mas no caso aí teria que ser o seguinte, meu filho, vem cá, tu vai botar isso aí por quê? Para ficar mais elegante, para mostrar que você é o instrutor, você está carregando isso aí, para quê? Mas isso amanhã, depois que muda pode da tua vida, fazer. isso vai te atrapalhar, tem que explicar. Explicar uma coisa, impor é outra. Eu estou falando só que eu não impus que não era para colocar. Eu não falei que eu não ia orientar. Orientar eu dei meu ponto de vista. Hoje, um cara que trabalha com marketing, se ele não tiver uma tatuagem, ele nem entra, ele nem é empregado. Coisas que há 20 anos atrás seria uma coisa aberradora. Então, quer dizer, o meu ponto de vista de 20 anos atrás estaria na contramão de uma realidade de hoje. Aí eu ia ouvir falar com aí meu filho ia jogar na minha cara. O senhor fica colocando essas ideias retrógradas, isso e aquilo, o senhor não sabe de nada e acha que sabe tudo. E ele estaria certo ou estaria errado. Ter um filho viciado, senão eu vou te tirar da tua casa. Não, não é um problema. Tu vai tirar teu filho, vai jogar no mundo? Você tem que entender a necessidade dele. E pronto. Filho, enquanto eu puder, eu dou dinheiro lá, na meu ponto de vista, o teu bagulhinho, mas aqui em casa, por favor, fica lá fora é uma violência. Depois tu vai ver que isso aí é a pior coisa. Eu fiz isso com meus filhos com cigarro, ninguém fuma. Ninguém fuma. Minhas filhas, ninguém tem uma filha, ninguém tem filho cedo. Será que elas não fizeram sexo cedo? Eu tenho quase certeza que sim. Ninguém teve filho cedo. E nem tem. Nem tem ainda. Mostrar o caminho. Nem tem. Tatuagem, sabe quando que elas começaram a fazer tatuagem? Quando veio o infeliz do meu sobrinho, foi lá, fez curso tatuador, estava fazendo tatuagem, foi querer fazer tatuagem para todo mundo de graça. Aí dali começou, né? Mas eu também não impus, porque a minha mulher foi a primeira que quis fazer uma mão. Então a gente tem que entender, cada um tem sua necessidade. A minha verdade é para mim. Mas não é questão de que eu tenho que condicionar. Agora, a gente tem que criar um equilíbrio, uma harmonia dentro de casa. Agora, harmonia para quê? Para todo mundo obedecer o que eu quero? Ou todo mundo entrar no consenso do coletivo? Isso é muito difícil. Mas isso tudo é consciencial. É trabalhar, sabe, peneirar para pegar aquela joia que está ali, ó. Mais lapidada, mais bonita, mais valiosa. E a gente não, a gente vai no externo. O que os vizinhos vão falar? O que o meu patrão vai dizer? O que minha mulher vai falar? O que isso, o que aquilo? Muitas das vezes eu atendo ao telefone com a minha mulher quando eu sinto um pouco de
de ciúme ou um pouco de dúvida se eu estou mesmo fazendo o que eu estou dizendo ou não, eu dou logo um forão. Depois que eu termino, chego em casa e explico. Ó, o que eu estava fazendo é isso, isso e isso. Era assim, agora eu não gostei nada dessa desconfiança, sabe por quê? Eu sempre falei isso para minha mulher. Entre você e o meu serviço, eu escolho sempre o meu serviço. No dia que eu ficar duro sem nada, eu acho que tu vai capinar e eu vou ficar sem mulher e sem emprego. É meio gozado, é meio irônico, mas é equilibrado. É equilibrado. Eu tenho que confiar em mim, eu não tenho que ficar projetando o que eles acham, o que eles pensam. Se eu estou correto e ela quis me largar, como eu perdi muitas namoradas, assim, eu era promotor de vendas e tinha muito balanço para fazer no supermercado. E na Zona Sul e na Barra era onde os donos das empresas queriam visitar. E aí os balanços eram domingo, sábado e domingo, à noite. E aí todo mundo achava que... E eu perdi muitas namoradas. Eu sabia que tu Estava ralando. A Silvia não tive muito problema, que ela tinha um primo que era chefe de seção no mercado que eu fazia, que era o principal, o Paz Mendonça Barra. Tá enchendo o saco, vai lá falar com o Charles, pergunta ele onde eu estava a noite toda. Tava fazendo sexo com ele. Aí pronto, ela ligava, aí ela tinha aonde ver que eu estava ali. Porque na hora você se desequilibra, você começa a falar grosseria e tal, por quê? A desconfiança. Engraçado, o que faz uma pessoa nascer sem ter ciúme? Eu nunca tive ciúme assim, de ninguém. Mas aí é que tá, você não consegue se desprender do amor filial. Cada um não, tem. Da filha, mas assim, esse ciúme de namorado, de marido. Mas é que tá, ciúme com o Eu acho que marido você- é uma forma, um diferencial. É uma Agora, forma de com demonstrar carinho. Não acho não, de segurança. Pode ser, mas é mais insegurança. Você quer aprisionar ele com ferramentas, Ela tem que sabe? trabalhar isso. O problema todo, só que é casar necessitado. Que isso? Ué, eu preciso dele para ele bancar a minha vida. Eu preciso dele para bancar uma casa onde eu vou morar, eu tenho uma família. Por isso que eu procurei sempre nas minhas filhas, tive 5 filhos, 4, as 4 primeiras foram meninas, dar, sabe, a educação, o máximo que eu puder dar. E todas elas mandam um relacionamento. Todas elas são o homem da casa. São homem, não é só o provedor, não, é o que manda. Minhas filhas têm um poder assim, de posição, que eu fico até assim, caramba, é braba. Mas por quê? Independência. Independência. Tudo. Você não vai aguentar, sabe? De repente, essa independência, o teu relacionamento não vai durar tanto. Não dura, não. A não ser se o outro também tiver educação como a sua, querer entender a situação. Agora, quando é dois bicudos, aí fica difícil. Então, a gente tem que entender esse lado para ter equilíbrio. A minha crença, ela equilibra no coletivo ou a minha crença equilibra só o meu lado, a minha visão? Então, a gente tem que estudar isso tudo para não entrar para esse lado meio egoísta, né? Então vamos lá. Se insistir de aconselhar, ouve não, aqui eu já li. É certo que o livro, há pessoas cuja sensatez no falar e bom senso nas atitudes nos indicam caminhos excelentes. Todavia, a raridade desses homens é tamanha que parece não existirem. A nossa preocupação maior deve ser com relação aos nossos atos diante dos outros. Fazer sempre uma autoanálise, rabiscando em uma agenda o que se deve ser cortado nas nossas atitudes e não deixar para depois o que se pode fazer hoje. Quando se trata de médios, o caso é mais grave por envolver uma doutrina que se enraiza em leis naturais da vida. Se vos agrada responder aos outros quanto a orientações, é bom que não esqueçais que a melhor maneira é pelo exemplo, que às vezes parece não ser notado pelos nossos semelhantes, mas como nos enganamos, a voz da vivência tem um tom muito mais alto
e uma profundidade muito maior para a alma. Meus filhos, a mediunidade é, por assim dizer, um apostolado, porém, esquecei o fanatismo que reda os vossos olhos, impedindo-vos de ver coisas igualmente maravilhosas, a proverem dos vossos semelhantes, Se existem outros sistemas religiosos, certamente é vontade de quem pode mais. Não desdenheis, segue a vossa fé e procurei aperfeiçoar as qualidades que ela vos expõe. Analisai com cuidado esta fala de Gamaliel quanto à fé cristã era nascente, e na hora em que os discípulos do Cristo iam ser lapidados ou violentados por ordem dos sacerdotes e por ignorância dos fariseus. Aí ele repete: agora vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Então vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Então vamos lá. É mais um dia que nós aqui estamos agradecidos ao plano espiritual, às forças superiores, aos espíritos superiores, para que nós aqui, todos por um por todos, nos dando essa imantação, a redenção do poder divino. E o poder divino é a cada força que se expressa de nós fazendo um campo de energia. E nesse campo de energia absorvemos a luz. E a luz é a meta de todos aqueles que estão querendo se renovar, modificar. A oportunidade é dada a cada leitura, a cada lição, a cada frequência aqui na casa espiritual. Portanto, agradecemos e vamos lembrar dos nossos familiares nesse agradecimento, daqueles amigos de última hora, mas que chegam para proporcionar, para nos dar uma oportunidade de prosperidade ou de alimentar essa prosperidade. Assim sendo, nós caminhamos, procuramos caminhar na direção da luz, agradecendo ao Santo Evangelho do Mestre Jesus, que é uma verdadeira bússola para que nós possamos orientar, para que surja através da mediunidade, orientada por esses irmãos, esses discípulos, que discípulos somos todos nós, mas cada um no seu grau de evolução. E aquele mais forte é justamente que dá oportunidade ao mais fraco. E isso é um aprendizado que nós já temos de cor. E o que é importante? Colocar em prática e seguir com a consciência do nosso dever para sempre cumprir. Assim a paz divina esteja nesse recinto, acompanhado daqueles que foram convidados e que aqui estão presentes em corpo invisível, mas mostrando a sua presença através das energias, das irradiações, da oração, para que possamos então assim nos preparar, nos cobrir para a segunda parte e para a fluidificação de nossas almas. Assim sendo, que cada um possa estar coberto desse manto de luz, que é a nossa própria energia, a nossa busca, é o que nós queremos, e a paz divina esteja nesse recinto, esteja em nossas vidas e nossos lares. Que assim seja. Passa a palavra ao irmão Carlos. Obrigado, Erlei. Então vamos para o próximo livro. Estamos no capítulo 26, alusivo, 128, terceira. Deixa eu pegar aqui. 128, terceira. Estamos aqui. Então estamos na segunda parte, capítulo 7, Laboratório do Mundo Invisível. Já pulamos para outro capítulo. Laboratório do Mundo Invisível. E a questão terceira. Eu vou ler a questão em si, a primeira.
Foi o Espírito de São Luís quem nos deu essas soluções nas respostas seguintes. Aí vamos para a terceira aqui. Dizer que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira, quer dizer, uma caixinha de tabaco ou de charutos, em questão não era senão uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Então eu vou ler ali o negócio sobre a tabaqueira que está aqui. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando. Entenderam aqui? Antigamente tinha aquele rapé, né, pessoal? Então deve ser isso. Então era um espírito que ainda tinha o vício do rapé, né, de cheirar o rapé. Até pouco tempo, quer dizer, pouco tempo que eu estou dizendo, uns 50 anos atrás, ainda fazia uso desse ritual, né? Então, vou repetir aqui. Dizer que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. E como uma ilusão como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Entendeu, Elei, aqui a pergunta? Então, vamos ver a resposta aqui. Certamente é com a ajuda desses princípios material, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando viva. Aí tem uma É assim que ele se apresenta às pessoas, nas aparições. Aquele aspecto de quando estava presente, né? Aí tem uma nota aqui. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. O que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos, interpretando-as segundo nossas ideias. Nos expomos a grandes equívocos, por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentam a menor ambiguidade ou a menor dúvida. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos, sem a explicação que provocamos. A palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, parecidos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Então ele fala ali da aparição com a tabaqueira e depois fala o porquê. Não leu o livro primeiro mesmo. Olha, essa lição. Não, terminei não. Agora que vai entrar a lição. Ali é o livro médico. Então, capítulo 26, livro dos médios, segunda parte, capítulo 7, pergunta 128, subpergunta terceira, falando da mediunidade. Para falar de mediunidade, temos de fazer outras coisas, buscando alicerçar o assunto. A verdade, no meio humano, carece de muitas voltas para ser entendida na sua substância mais profunda. A ciência espiritualista mais avançada reconhece que tudo que existe veio de uma só fonte, porque Deus é a única realidade. Então a gente tem que entender isso aqui muito bem claro, que tudo vem de uma só fonte, tudo vem de nós próprios, porque eu também sou a divindade. Então, olha, a verdade é que nós... A verdade é que a gente não sabe a verdade. Não, peraí, que nós
nos observamos muito, nos enquadramos muito naquilo que nós vemos, naquilo que às vezes é palpável. Porque a situação espiritual, ela ainda não está na totalidade desvendada para o povo da terra na totalidade. Até porque também há os momentos de lazer e tudo, as pessoas deixam esse conhecimento de lado. Mas há também, dentro dessas lições, desses estudos, uma comprovação para quem quiser observar com detalhes pequenos uma fórmula grande. Qual é? Se nós fecharmos os olhos e falar assim, eu quero ver Copacabana, vai ver Copacabana, vai ver o Pão de Açúcar, vai ver a Niterói, mas aquilo ali é uma coisa que provém do espírito e não da matéria. Então as pessoas que, por exemplo, estão estudando no nosso caso, já tem que ter aquela condição de entender que existe uma mediunidade, uma força divina, uma força de origem, que nós não perdemos. Nós estamos desviados da nossa trajetória de evolução. Então, quer dizer, há dificuldade, por isso que a lição ela encaixa, mostrando, comparando, que nós estamos no caminho para o progresso. Não podemos nos deixar perder por isso. Então, eu queria colocar aqui para a gente não perder o raio do raciocínio. Não existe a matéria, tudo é espiritual. Um saco de lixo também é espiritual. Um palito de sorvete também é espiritual. De que modo? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Então a gente tem que entender. Tem um livro que eu li, que eu comprei numa banca de jornal, já até comentei aqui, que ele fala de filósofos e fala de filmes. E ele associa o René Descartes à teoria, o conceito da identidade, que ele formulou até uma frase que é icônica, penso, logo existo. Ele pega esse conceito da identidade de René Descartes e associa ao filme Matrix e põe um conceito lá. A gente fica aqui pensando nisso, naquilo, mas a gente pode ser um cérebro animado dentro de um grande barril, num líquido que nos alimenta ali dentro desse barril, e a gente está só pensando que somos uma pessoa vivendo no mundo. Quando eu li aquilo, eu falei, caramba, que coisa interessante, esse conceito de religiosidade pode ser mesmo isso. Antes de eu entender esse lado, sabe, do esoterismo, ou até mais profundo do espiritismo, que coloca, sabe, como Deus, a consciência suprema, como que nós somos também uma fração dessa divindade, que é uma coisa única, mas que nós somos um coletivo com ele. E quem cria é a divindade dentro das energias que nós queremos criar. Então isso tudo é tão louco que esse conceito de ser um cérebro boiando num líquido que nos alimenta para a gente pensar que estamos vivendo num mundo que até então é ilusório, tem algum fundamento. Não estou falando que é real, mas tem uma coisa ali, sabe, significativa, plausível. Então, quando a gente entende, coloca que nós somos energia, que tudo é energia, você entra para um lado até pensativo de matar uma mosca, de matar um inseto, porque tudo é energia. Só que no mundo material, na ignorância desse mundo que a gente vive, por causa das nossas leis adotadas por nós mesmos, um inseto pode passar um risco de vida física nossa aqui, por causa das nossas crenças, as nossas ignorâncias no relacionamento.
Então esse negócio, o meu espiritual, a gente está vivendo no material, a gente está estudando para conhecer o espiritual. Isso. Mas dentro da casa espírita a gente tem que botar em referência o espiritual, porque é a crença que a gente está estudando. E a gente vai ali, sabe, trabalhando para desenvolver esse conceito e não querer trazer o material de uma forma assombrosa, senão a gente vai ficar igual o nosso irmão com medo da morte. E a gente está aqui entendendo que a educação espiritual é para a gente morrer bem. Ponto. Se a gente continuar com os mesmos fantasmas, como é que a gente vai se livrar deles? Porque a gente não vai morrer bem. Porque a gente vai crer ainda que o diabo existe, que aquele mundo infernal existe e que eu sou, sabe, um candidato muito sério para ir para lá, porque meus medos, minhas culpas me levam para aquela vibração. Então essa coisa toda, conhecereis a verdade, ela te libertará do quê? Do medo, da culpa, de criar um mundo horroroso para você. A coisa é muito assim, a mensagem do Cristo vem num simbolismo que a gente está agora descortinando e ainda está iniciando isso, para entender que tudo sou eu. Tudo sou eu. Mas a gente tem que dar o passo, olhos de ver, ter olhos para quem quer ver. Então a gente tem que dar o passo inicial, senão a gente não vai sair, sabe, do lado estagnado do materialismo, do apego. Tudo. Já dizia Chico Xavier, quando eu morrer, o que vai me dar mais trabalho é o cafezinho. Então, para tu ver, ele colocou tudo ali, uma coisa que o apegava, cafezinho. Para eu parar de tomar café na minha dieta, eu fiquei 2 semanas com dor de cabeça. Todo dia de manhã, quando dava meio-dia e tal, estava com dor de cabeça. Por quê? A cafeína. Tu acha que lá no plano espiritual vai ser diferente? Aí a gente fica, não, porque sou eu. Quem está viciado é meu espírito. Não é a minha carne. A minha carne não tem vício, é meu espírito. Então eu tenho que entender isso tudo. Então, nesse caso, na transferência, ou seja, na morte do corpo, o espírito leva essa bagagem toda com ele. Bom, é o que eu estou querendo dizer que Chico Xavier colocou. Quando ele fala é o cafezinho, ele vai estar encarnado? Não, ele vai estar desencarnado. E por que o cafezinho vai perturbar ele? Porque ele gosta daquilo e ele está, sabe, alegre com aquele viciozinho da cafeína de manhã, tomar aquela água quente, aquele sabor que ele aprecia, aquele ritual todo é um chamativo para o apego. Isso aí em pequena potencialidade. Imagine o amor ao filho, à mulher, à família, isso tudo é em grande potencialidade. Isso aí gera suicídio, gera homicídio, gera acusação de situações agressivas por causa do apego. E qual era a mensagem inicial? Ser feliz no grupo. Mas aí você vai e mata. Aí você vai e acaba com a tua filha, a tua vida. Mas o objetivo não era a harmonia no grupo, porque você foi o que fez executou essa situação. Entrou para o fanatismo, entrou para o absurdo da situação e não refletiu. Vamos continuar, senão a gente não termina hoje isso. Somente ele, vou voltar aqui para a gente entender o que ele quer dizer com somente ele cria. Na sua substância a ciência espiritualizada, a ciência espiritualista mais avançada reconhece que tudo que existe veio de uma só fonte, porque Deus é a única realidade, é um só Deus que comanda toda a criação, somente Ele cria. Os demais que giram em torno de sua personalidade atingem com toda a sua ascensão a posição de co-criadores, sob a sua magnânima sabedoria. Nós aqui queremos lembrar do caso da caixinha de rapé, relatado em O Livro dos Médios, onde o Espírito São Luís, benfeitor dos mais dignos da espiritualidade,
explica que o objetivo mencionado era apenas aparente para que a vidente pudesse constatar a identidade do espírito. É bom lembrar que aquela caixa e outras coisas materializadas pelos espíritos têm vida. Nada se forma do nada, porque o nada não existe. Está entendendo, Erlei? Como corrobora o que eu disse aqui de um saquinho de lixo, de um palito. Tudo tem vida, tudo é energia. Os objetivos apresentados por ele são formados de fluidos, quer dizer, de energia. Assim como as roupas usadas por essas entidades espirituais, verdadeiramente elas se desfazem quando o espírito não precisa mais de sua presença, para não ficarem na inutilidade, porém conforme o grau do espírito que as materializou, dependendo da vontade destes. O objetivo poderá existir o quanto ele determinar. De onde vem tudo o que tocas no mundo das formas? Quais as fontes da matéria que a tudo constitui? Tudo veio desse nada, que alguém assim denomina por não compreender o mundo dos fluidos, que em si, fundido uns com os outros, dão nascimento a várias formas, com nuances indescritíveis, nas mutações sem limites. Tudo tem vida breve, até mesmo a Terra, em comparação com a eternidade, mas sempre está se iniciando outra vida com mais vigor, com maior grandeza na expressão que as sente, ou mais alto, ao mais alto. A ciência espiritual vem descendo dos planos superiores para a humanidade gradativamente, e em se sabendo disso, compreende-se que certas verdades vão sendo substituídas por outras com maior alcance, de acordo com o crescimento das pessoas e certamente dos espíritos. O conhecimento total todos o sabem, somente Deus o tem. Matéria, fluidos e mesmo espírito se confunde na profundidade do tempo, porque todas as forças nasceram de uma só fonte de vida. O que chamas de aparência é mais real do que aquilo que entendes por realidade. Vejamos, é do conhecimento de todos a realidade da eletricidade. Pois bem, o que está impulsionando os elétrons? É interessante, né? O que faz os elétrons ficar rodando ao redor do núcleo, que é os prótons e os nêutrons? Deixa eu ver. Assim podemos raciocinar sucessivamente até chegarmos à fonte da realidade maior, que é o Criador. A mediunidade com Jesus implica ou envolve em educação, e a educação dos nossos impulsos cria uma estabilidade da consciência onde se notam e sentem os princípios da alegria divina, mostrando-nos a grande esperança de todos nós, a felicidade, como estava dizendo. Notamos em pessoas apressadas em julgar o espiritismo por expressões rudimentares do mediunismo a falta do devido estudo do assunto. E neste raciocínio que devem todos os médios, nesse raciocínio que devem todos os médios e os espíritas estudar, primeiramente, a codificação, saída das mãos abençoadas de Allan Kardec, e os livros que a seguem, sem se esquecerem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenham noção mais acertada das leis espirituais, passando a vivê-las. É bom que se saiba, desde já, que tudo que escrevemos, com o tempo, sofrerá mudanças. O progresso é lei de Deus e o aprendizado é gradativo em todos os campos do saber.
Ficar preso ao passado é ignorância presente. E querer viver somente no futuro é a mesma ignorância apressada. A humanidade se encontra entre duas forças, as quais chama de bem e de mal, e está sempre pendida para a segunda. E assim ocorreu por ocasião do julgamento de Jesus. E lá em Marcos capítulo 15, versículo 11, mas estes... Aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Isso aí só vai ficar para a próxima aula. Não pulo não. Mas estes incitarão a multidão no sentido de que lhes soltassem de preferência Barrabás. É aquela hora que o Sinédrio faz lá um teatro e pede para a população escolher entre Jesus e Barrabás, e todo mundo escolhe Barrabás. Todos temos em nossos destinos, no caso Pilatos, Barrabás, Herodes, pendores por força da natureza negativa para as paixões inferiores. Devemos recorrer a Cristo como sendo o amor e a caridade, na limpeza dos nossos fardos e no alívio do jugo que nos é imposto. A mediunidade é um instrumento valioso quando temos Jesus à nossa frente, a nos indicar os caminhos, e a doutrina espírita não nos deixa esquecer, quando recorremos a ela, do amor e da caridade. Os fenômenos que podes observar são para despertar o interesse de alma para a renovação interior. Que assim seja. Então, Muito interessante, viu? possamos compreender que nós Tinha criamos o nosso... que ter umas boas horas, né? Muito bom. Dava para discutir aqui muito assunto pertinente ao que está falando. Então vamos agora acelerar aqui, temos 15 minutinhos ali para a segunda parte. Vamos nos concentrar. Ai, obrigado. Então vamos alinhar nosso pensamento, nossos sentimentos, tentando entrar em comunicação com o Cristo, nosso modelo e guia. Agradecemos por mais esse encontro, por estarmos aqui dando prioridade a esse estudo, a essa ampliação de consciência. Que a paz possa ser a resultante na nossa consciência, na nossa casa mental, alicerçada pelas verdades que libertam, pelas verdades que vão nos apontar o momento que é o essencial para a nossa transformação, para a nossa quebra de paradigmas, para subjugar o nosso ego a se transmutar num conceito mais equilibrado, harmonizado, aonde a régua é amar a si e amar ao próximo na mesma frequência, na mesma vontade, no mesmo interesse. E assim pedimos autorização para essa segunda parte de interação entre irmãos, rogando ao Pai muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa segunda parte de fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
chegamos ao término desse encontro. Então vamos voltar a elevar o pensamento ao nosso Cristo de Deus e agradecer. Mestre, que todos aqui encarnados e desencarnados possam ter recebido a sua cota, a sua traje de medicamento na qual cada um necessita. Que esses estudos, esses conceitos aqui discutidos e lidos, possam criar uma base mais sólida na convicção do autoconhecimento e da autoiluminação. Através de tudo que recebemos aqui, só temos a agradecer e damos muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro de irmãos. Que assim seja. De hoje? 13. Não, 14. 14. Ontem foi sexta-feira, 13. Ah, tá. Não teve nenhum Halloween lá, não? Não. Queria que tivesse. Perdeu agora, só na próxima. Fica de manhã. Em dezembro agora. Ah, é? Tem dezembro? Também tem? Tá perto, então. Eu gostei dessa festa de Halloween. Tem. Eu gosto. Então tem comunicação? Tem, Deizinho? Não Tem. Então vamos ouvir a Tânia aqui na comunicação. Pode falar, Tânia. Senhor, como é bom estar aqui e só estar falando tudo que criaste para todos nós e saber que somos tanto força e energia para fazer sempre tudo que quisermos em Teu nome e em nome do amor, pois só assim que chegamos a completar a jornada que nos foi dada. É muito importante ter estes estudos e poder ser bem explicado, pois isso é que massifica e nos ajuda, sim, a entender melhor. Bem, muito obrigado por mais esta maravilhosa, muito maravilhosa, e que a paz do Mestre Jesus continue com todos. Tem outro aqui. Que bom que tive a oportunidade de chegar a tempo para não perder os estudos. Bem, eles enriquecem cada vez mais o meu interior, pois sabe, eu nem sequer ouvi nesta vida a metade do que ouço aqui. E me sinto bem melhor agora. Eu só tenho a agradecer a todos, pois sei que nada acontece por um só, e sim por uma equipe, encarnada e desencarnada. Fiquem todos na paz e que todos fiquem com Jesus.